Olá, meus queridos, glória a Deus, bom dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos vocês eu desejo um começo de semana debaixo da proteção do Senhor, que o Senhor Jesus te guarde. A você, como eu, como a bispa, minha esposa, Noemi Simões, estamos aqui no nosso cantinho, no nosso lar, e ela ganhou aí um presente das pessoas da qual ela vem já há um bom tempo trabalhando. Deram ela alguns dias para ficar em casa. Olha, eu fiquei tão triste com essa ideia que vocês nem imaginam. Ô, meu amor, glória a Deus! Então nós estamos juntos, compartilhando, conversando, falando da palavra. Acabamos quase agora, antes de eu entrar, eu falei para ela de algo que eu quero compartilhar com vocês. Oh, aleluia! Uma palavra do céu, revestida com poder celestial. Gente, esse café com Deus, eu sou grato a Deus. Eu louvo a Deus porque quando eu dei conta, já são meses que eu venho e assumi esse compromisso, que parece que é tão simples, não é, viu, gente? A gente tem que estar à disposição do Espírito Santo. É um compromisso, independente da hora, eu tenho que entrar, falar algo da parte de Deus. Às vezes eu consigo entrar um pouco mais cedo, às vezes eu entro um pouco mais tarde, mas eu não deixo de ter esse momento que eu coloquei no meu coração, que é o café com Deus. Hoje, por exemplo, tem uma palavra que Deus pôs no meu coração, lendo agora. Sempre eu leio, oro, busco da parte de Deus algo que vai alcançar o coração daqueles que Deus já preparou. E o que eu mais amo, que eu não tenho aqui a questão de dizer, você tem um compromisso comigo, eu vou entrar tal hora, você tem que estar lá porque Deus... Não. A questão é, eu oro a Deus, porque Deus, essa palavra vai alcançar o coração certo, que é a terra boa, aleluia. Você é uma terra boa, um coração transformado pelo Espírito Santo. Vai alcançar aquelas pessoas que necessitam ouvir algo da parte de Deus. Então, quando eu me lanço numa rede social, como eu estou fazendo há alguns meses, eu já tenho consciência que quem vai levar essa palavra, alcançar a pessoa certa, na hora certa, é o Espírito Santo. Então eu louvo a Deus por isso, sou grato a Deus por isso. E, gente, eu amo falar das coisas do reino de Deus. É algo que Deus pôs no meu coração. Oh, aleluia, olha... Quem não viu, para você ter ideia, ontem, eu tenho que comentar, gente, onde foi lindo o nosso culto familiar, junto com meus pais, com as minhas irmãs, e nós nos reunimos, trouxe uma palavra, sabe, revestida com poder celestial. Depois você corre lá, eu vou tentar soltar alguns pedacinhos, que foi 1 hora como uma célula, um culto familiar, mas eu trouxe uma palavra da parte de Deus, aonde eu falei algo que para muitos que nunca pararam para pensar sobre catequese. Sim, não foi traduzida essa palavra lá, foi traduzida de uma forma diferente para o português, mas ali eu consegui trazer algo da parte de Deus muito interessante. Pois você corre lá e veja. Mas hoje é o nosso café com Deus. E Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu não sei se você já teve a alegria, o prazer de ler o livro de Colossenses. Gente, eu estava aqui falando com a bispa, e desde o versículo 12, capítulo 3 de Colossenses, anote aí, desde o versículo 12, gente, ao 17, palavra maravilhosa, como eu, amei, porque o que nós temos como chave hoje é Colossenses capítulo 3, verso 17, mas eu já te dou um toque. Antes de você já ir no 17, começa do 12. Começa no 12. Você quer que eu fale? Então eu vou falar, glória a Deus. Olha só que lindo, na linguagem de hoje, eu vou ler para você ver que lindo. Olha o que fala em Colossenses capítulo 13, verso 12 a seguir. E acompanhe, esteja atento, Deus vai falar comigo, vai falar com você. Hoje é uma palavra ao teu coração. Vocês são povo de Deus. Eu já dou glória a Deus. A palavra já começa assim, vocês são o povo de Deus. E Ele os amou e os escolheu para serem dele. Glória a Deus, glorifica o Senhor por essa palavra. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem, olha que palavra, gente, não fiquem irritados
uns com os outros e perdoe uns aos outros, caso alguém tenha queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. E acima de tudo, tem amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda, olha que lindo, sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instrua, olha, aqui já fala comigo, glória a Deus. Ensine, instrua uns aos outros com toda sabedoria. Cantem, eita, hoje é dia de louvar, hein? Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. Aí o 17. Aí vem a chave, aí vem o 17. E no 17 diz: e tudo que vocês fizerem ou disserem, faça em o nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeça a Deus, o Pai. Na outra versão, diz o seguinte: tudo que vocês fizerem, verso 17, tá? Seja em palavra ou em ação, atitudes, tá? Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Eu digo aleluia. Essa é uma palavra que só para quem é discípulo. Discípulo do Senhor Jesus. Por que eu falo isso? Gente, me perdoe, mas eu tenho que ser franco. Eu vou falar sobre talentos e dons hoje. Eu sei que alguns dons espirituais o Senhor me agraciou. Mas não é por isso, gente, que eu vou me colocar numa posição que eu vejo com muita tristeza, como tudo se fosse isso e a palavra não tem mais valor. Porque tudo é um tal de charamanais. Me perdoa, mas eu tenho que falar. Tudo é tal de revelação. Tudo é Deus, isso, aquilo, mostrando, falando. Eu não abro mão da palavra. E por que eu não vou abrir mão da palavra? Porque a palavra ela não tem sombra de variação. Porque a palavra, querido, ela vai entrar de certa forma que vai fazer você entender o que Deus tem a dizer a você. Porque Deus, quando ele fala através da palavra, tenha certeza, ele vai cumprir. Uma promessa da palavra de Deus sobre a sua vida vai chegar na hora certa e não vai ter falha. Mas o problema é que muitas vezes nós os seres humanos, infelizmente buscamos as coisas já prontas. Essa é a verdade. Queremos que as coisas venham, sabe? Oh, o anjo do Senhor chegou, glória a Deus. Puxa, pensei que você ia se atrasar, ainda bem que você chegou, hein? Poxa, estou esperando essa resposta. Poxa vida, essa visão, essa... Mas a palavra, hoje você vai ver que coisa interessante. Olha bem, todos, eu digo todos, temos talento. Todos temos talento. E dons, por exemplo, que Deus nos deu. Eu tenho dons e também tenho alguns talentos esses que Deus me deu. Mas tem alguns que eu tenho que por si só descobrir. Olha que coisa interessante. Tem alguns que, se eu ficar esperando, né? Vou fazer a oração hoje, 10 anos nada. Mas eu não tive atitude, eu não tive ação, não busquei, não fui me aprimorar, não fui estudar, não fiz nada. Né? 10 anos tô orando e falo, oh meu Deus, 10 anos já se foi, e essa resposta não veio, essas coisas não aconteceu. Então todos nós, eu quero deixar bem claro a você, nós temos talentos e dons que Deus nos deu. Agora, veja bem uma coisa interessante, você já ouviu falar de Esther? Ah, já, graças a Deus, né? Pois é, Esther. Esther, por exemplo, ela tinha, segundo a palavra, também um dom. Sim, a Esther, uma jovem judia, gente, que vivia, por exemplo, lá na capital do Império Persa. E ela tinha um dom, e o dom dela, coisa linda, né? O dom dela era beleza. Pois é, olha que coisa interessante, uma beleza que Deus deu a ela, extraordinária. E aí a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes, sabe,
aqueles que são os mais bonitos e bonitas, certamente, né? Não foi o caso assim de Esther aqui, mas eu quero dizer assim, muitas vezes esses que são os mais bonitos ou as mais bonitas, às vezes também são os mais superficiais. Entenda o que eu estou falando. Que já não foi o caso de Esther, que a sua beleza era uma beleza, gente, interior. Porque além de ser uma beleza interior, ela tinha algo que muitos precisam ter e falta, que é o caráter. É o caráter. E aí que está a questão. Quando você vai mergulhando na palavra, você vai tendo resposta, você vai vendo que ela, tendo não só essa beleza interior e tendo este caráter, ela soube usar o que Deus lhe deu. Esther ainda, gente, demonstrou uma coragem, uma grande coragem e inteligência diante das adversidades. Aí que vem a questão. Às vezes você tem algo de Deus, uma arma poderosa, mas você não está sabendo usar para a glória de Deus. Você não está sabendo aplicar o que Deus colocou na tua mão para glorificar o nome do Senhor. Muitas coisas Deus até permite, vem, você alcança. Mas sabe o que Deus espera de você? O que eu acabei de ler aqui. Deus espera de você, sabe, um louvor, uma adoração, cante salmos, hinos, canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. Eu te pergunto, você tem louvado a Deus por aquilo que Deus colocou na sua mão? Querido. Eu tinha um sonho, eu vou contar esse sonho para você, que coisa interessante que veio à minha mente. Eu orei muito a Deus porque eu sonhava ser um vendedor. Olha que coisa engraçada, gente. Isso há muitos anos atrás. Eu ainda não tinha nem registro na carteira, muito jovem. Mas eu achava tão bonito, tão legal ver as pessoas lidando com outras pessoas, vendendo produto, né? Usando roupas, porque como eu fui criado, e ainda nessa época o uso e costume era muito forte na igreja pela qual fui criado, eu vendo as pessoas de terno, gravata, todos alinhados, uma pasta social, eu achava muito legal. Eu falava, eu quero vender, eu quero ser vendedor assim. E aí eu comecei a sonhar com isso, e um dia eu fui contar para uma pessoa, e essa pessoa já até descansa no Senhor, eu não vou nem mencionar o nome dela. E eu contei, falei, poxa, meu sonho é trabalhar numa empresa como um vendedor técnico, alguma área assim específica. Aí ele fez a pergunta, que não quer se calar, ele perguntou para mim, você tem registro na carteira? Eu falei, não, minha carteira... minha carteira ainda é uma carteira branca, nunca foi assinada, não tem nada. Ele falou, então duvido que um dia você vai trabalhar como vendedor, você não tem nem experiência. Eu falei assim, olha, só que eu não vou desistir, porque eu estou orando a Deus, eu tenho certeza que Deus vai me permitir, vai me dar essa graça. Mas imagina se eu tivesse aceitado aquela palavra e ela entrar no meu coração e falar assim, puxa, é verdade, quem que vai me contratar? Quem que vai me dar um dia uma oportunidade de eu trabalhar em vendas? Então, essas coisas, gente, acontecem com muitas pessoas, até dentro da igreja. Quando a pessoa sonha e conta, fala, meu sonho é um dia ser pastor, um dia ser pastora, um dia ser um músico, um dia ser um levita, um pregador do evangelho, um missionário, uma missionária. Aí... sempre vem aqueles que vai ser usado por Deus de fato, vai dizer, Deus é contigo, vou te ajudar em oração, vou interceder, tá? E aí a pessoa fala, olha, eu vou até te falar uma coisa, como aconteceu comigo, são muitas coisas que Deus fez na minha vida, eu louvo a Deus, gente, eu glorifico a Deus por isso, porque o que vem na minha mente agora, eu ainda muito jovem, vou chegar lá, você vai ver o que Deus tem para nós hoje. E a pessoa decide até investir na sua vida, orando, falando, né? Olha, puxa, que lindo, poxa, a melhor escolha que você está fazendo na sua vida, servir a Deus, se dedicar ao ministério. Mas tem outro que vai falar assim, poxa vida, mas você não é nem diácono, você não é nem um cooperador, você está estudando teologia? Como você diz que quer ser um missionário, um pastor, se você nem teologia estuda, faz nada? Olha, sei não, hein? Eu fosse você, procurar fazer outra coisa.
dedicar a outras funções, outras coisas. Você vai perder seu tempo com esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja, gente, é dor de cabeça, é um negócio assim, olha, que não. Vou te falar, tem pessoas que podem vir com essas palavras, que aí você tem que saber e ter discernimento. Eu não acatei o que foi falado para mim naquela época. Eu era jovem, sonhava, e aí eu comecei a procurar e comecei a fazer entrevista, e muitas dessas entrevistas, as respostas eram de acordo com o que eu ouvi. Olha, infelizmente você não tem nenhuma experiência, você não tem nenhum curso, você não tem isso, você não tem aquilo. Nós estamos procurando pessoas que pelo menos têm 1 ano de carteira registrada, algum curso nessa área e tal. E aí sempre aquela palavra não. Eu orando a Deus e não desisti. E um dia, gente, acredite se quiser, eu peguei um jornal, lembro até hoje, e li lá falando, olha só, precisamos de vendedor técnico. Gente, eu não tinha um curso, gente. Técnico na área de sistema de segurança, sistema de CFTV, lembro até hoje. Eu falei, bom, não sei o que é esse negócio de CFTV, também não sei, mas eu vou lá. Eu fui. E aí eu conversando, lembro até hoje, conversando com os donos, fui entrevistado primeiro pelo gerente, depois eu fui entrevistado pelos donos, começamos a conversar, e eles falaram da empresa, tudo. E aí eu falei, olha, eu queria uma oportunidade, eu não tenho registro, mas eu tenho uma boa vontade, tenho garra, quero ter experiência, se vocês puderem me dar uma oportunidade, um treinamento. E aí eu comecei a conversar, eu venho orando muito a Deus para isso. Aí ele falou, você é um cristão? Graças a Deus sou cristão, sirvo a Deus, e fui conversando com eles. Gente, para resumir, porque hoje eu quero falar de talento e de dons. Essa conversa foi tão maravilhosa porque eu não sabia que eu estava falando com 3 pessoas que serviam a Deus. Deus é lindo, prepara tudo. E o gerente e os 2 donos tiveram muita simpatia comigo, porque eu tinha uma forma de expressar, e na forma que eu me expressei agradou a todos eles, e eles me deram a chance de eu fazer um treinamento. Olha aí, Deus faz tudo na hora certa. Me deram a oportunidade de eu fazer um treinamento na área de venda, como vender, como apresentar o produto da empresa. Eita! Agora você pensa que foi tudo maravilha naquela época, naquele começo? Foi não. Eu passei, fui contratado, tenho registro em carteira, meu primeiro registro é vendedor técnico na área de tecnologia, na área de sistema de segurança. No final dessa história, Deus permitiu que eu venha ser e ter como um consultor nessa área. Tudo experiência que alguém disse que eu não podia ter. Alguém disse que eu não tinha registro. Então, Deus, através do talento, daquilo que Deus colocou na minha vida, agradou aquelas pessoas, as pessoas me deram oportunidade. Só que é tão interessante que naquela época, em vendas, ainda mais para fazer uma área tão grande que essa 5ª cidade de Osasco e outras áreas que eu fui fazer, querido, eu não tinha carro. Mas eu não desisti. Eu saía de manhã, orava a Deus e pedia a Deus me levar a pessoa certa, a empresa certa. E eu me destaquei um dos primeiros vendedores daquela empresa. Ganhei todo o respeito, toda a confiança, em chuva, frio, andando com equipamento, solicitando, de ônibus, para cima e para baixo. Não desisti. A questão é que muitas pessoas, ela tem talento, ela tem dom, mas sempre tem um preço. A questão é que as pessoas, às vezes não querem pagar esse preço. Elas querem tudo pronto. É a história de alguém falar, agora eu tenho meu diploma. Eu sei que o emprego vai vir em casa. Agora eu tenho um diploma. Eu sei que eu só mandando via internet, né, via e-mail, etc, alguma coisa. Gente, muitas vezes o próprio contato, falar, a maneira de se expressar, foi o que aconteceu comigo. Hoje eu posso comprovar que Deus atendeu meu pedido, Deus atendeu a minha oração. Trabalhei muitos anos, e para quem não sabe, depois de muitos anos trabalhando nessa área, Deus permitiu eu ter a minha primeira empresa. E a minha primeira empresa trabalhando, tendo equipe nessa época, sabe? Eu saí vendendo, instalando, empresa, mercado, posto de gasolina, onde Deus mandava eu ia fazer. Chegou uma época, claro, que eu então resolvi mudar de atuação profissional. E aí isso foi em 1997. Então como não agradecer a Deus? Porque eu estou lembrando disso aqui. Estou lembrando de tudo que aconteceu. Então, sim, Deus dá a mim, Deus dá a você o que eu acabei de falar.
temos talentos e dons que Deus nos deu. E aí eu comecei a falar da história de Esther. Aí vem outras coisas. Eu lembro uma vez, já envolvido no ministério, muito jovem. Eu já lidando com ensino, sendo professor de uma escola bíblica dominical. E eu lembro que o pastor Jurandir, que Deus abençoe sua vida, o pastor Jurandir, e hoje ele é um pastor aí de um setor aqui em São Paulo, está como pastor presidente, Deus te abençoe. E na época era um pastor de congregação, eu auxiliando ele, porque é muito importante você estar perto de pessoas que lhe vão dar oportunidade, que você vai auxiliar, sabe? É um discipulado progressivo, lindo e maravilhoso. E ele vendo todo o meu empenho, eu não tinha ainda sequer um curso na área de teologia. E um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, querido, nessa época era presbítero Reginaldo, eu quero que você vá lá na nossa igreja sede, que eu te paguei o curso de teologia. Tá pago lá, sua inscrição, bonitinho, daqui para frente, faça por onde você desenvolver e aprender muito mais. Você está entendendo? Ele viu o quê? O que você acha que ele viu? Deus colocou no coração dele, falou, olha, eu vou ajudar ele a crescer. Deus chamou ele para o ensino, para o ministério, para o pastoreio. Mas, gente, esta é a questão. Deus sempre vai preparar pessoas de Deus, que vai fazer você entender que este talento e este dom é para a glória de Deus. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que Deus te deu de posse nessa terra. Mas a questão é, você tem louvado a Deus, é para a glória de Deus, a empresa, sabe, o seu trabalho, o carro, família, tudo que você tem é para a glória de Deus. Você está glorificando a Deus por aquilo que Deus te deu. Entenda o que Deus está falando hoje. Porque às vezes o que Deus está esperando de você é esse reconhecimento, conforme nós lemos aqui. É aí que está a questão. Então tudo que vier à sua mão, se você está glorificando, você está exaltando a Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Algumas pessoas, por exemplo, têm talento, gente, talento musical. Outras pensam que tem. Mas tem pessoas, eu conheço pessoas que de fato têm talento, é mestre na música, domina os instrumentos, deu para essa pessoa uma compreensão. Eu lembro de uma pessoa, Davi Aprígio, vou falar o teu nome, não tem como. Davi Aprígio, amigo meu de muitos anos. Oh, que Deus te abençoe você, querida, tua família. E Ezequiel, que é outro homem de Deus, bênção de Deus. Essas duas pessoas me conheceram muito jovem, eu já, sabe, tentando tocar. E o pouquinho que eu aprendia, o pouquinho que Deus me deu, dentro do dom, do talento que Deus deu, eu transmitia a essas pessoas que se aproximou de mim e outras. Mas esses dois são mais evidentes porque eles são mestres na música hoje. Mas quem conheceu eles lá atrás não tem noção do que eu fiz, como eu fiz, para mostrar a eles que Deus deu a ele talento e dom. O que é eu todo meio ainda vergonhoso, e eu ainda puxando a orelha dele, ele vai lembrar, né? Puxando a orelha dele, olha, a nota é assim, a música é assim. Às vezes meio, né, vamos dizer, meio pernambucano, né, que é meio brabo, falando, não, é assim. E o Davi com o seu tecladinho, eu mostrando as notas para ele, você vai tocar assim, nós vamos tocar assim. E aí cada um eu fui passando informações e tudo aquilo que eu aprendi eu transmiti para eles. Hoje eles estão bem à frente, são professores, são músicos com um talento maravilhoso, tocando para a glória de Deus, engrandecendo o Senhor. O Davi Aprígio, por exemplo, nosso primeiro louvor que eu passei, que ele dominou, nós fomos tocar. E eu lembro que todo mundo ficou admirado, porque eu fiz questão dele pegar o tecladinho dele, e ele começou a tocar com a gente, e até hoje, graças a Deus, louvo a Deus pela vida dos dois, e outros que eu pude ministrar, ensinar, estão tocando para o Senhor Jesus. E o mais interessante, gente, que o talento e o dom que eles têm, foi dado por Deus de fato, foi dado. Eu, na minha humildade, não fiz curso, não segui essa carreira, vamos dizer, musical. Toco pouquíssimo. Nós somos considerados, quando não temos uma boa leitura de partitura, o chamado músico, né? E esse músico, na verdade, não é um músico profissional. É um músico que domina o instrumento, é um músico que toca por ouvido, né?
Mas na verdade não pode ser dito assim, esse músico é o profissional. Porque se você me dá uma partitura, eu vou ler algumas notas. Mas tem alguns que não só lê, além de ler, toca de ouvido, eu toco muito de ouvido. Mas tem um desempenho maravilhoso. Então aquilo que eu aprendi, eu passo, ensino com gratidão. Veja bem, são coisas que Deus vai nos ensinando por causa dessa ministração. Então, algumas pessoas de fato têm talento musical, outras pensam que têm. Alguns, por exemplo, são artistas talentosos. Outros, por exemplo, são bons em matemática. Oh, Jesus, que venha saber sobre a minha vida. Alguns são bons, por exemplo, em construir coisas. Sim, alguns são grandes visionários. Epa, glória a Deus, Porém, gente, não muito práticos. São grandes visionários, porém não muitos práticos. Enquanto outros são detalhistas, mas não têm visão. É aí que está a questão. Deus coloca sempre no meu coração, e eu oro muito a Deus, a sempre me levar no lugar certo e na hora certa. Agora, gente, pensa um pouquinho comigo. Às vezes, a maneira de descobrir quais são seus dons é através do processo de eliminação. Eu sempre oro a Deus e agradeço a Deus por algumas pessoas que Deus permitiu eu ser um orientador, um discipulador. E quando essas pessoas entenderam e aceitaram da parte de Deus a orientação que eu dava e dei, essas pessoas até hoje colhem o êxito daquela escolha e de ter aceitado aquilo que Deus pôs na minha boca, trazendo a essa pessoa a orientação da palavra de Deus. Certo, meu amigo, nobre doutor Daniel Nogueira, que hoje é um excelente advogado. Lembro até hoje quando nós tivemos a nossa conversa e ele veio conversar comigo. Ele tinha uma escolha de 2 profissões e eu falei, seja um advogado. Mal sabia ele que era um dos sonhos que eu tinha. Naquela época era ser advogado. Mas Deus colocou no meu coração de eu falar muito mais e me formar muito mais na área do ensino da palavra. E até hoje não me arrependo. Tenho a minha profissão, tenho profissões, profissões. Tenho conhecimento em algumas áreas, porém eu sempre amei e sou dedicado à palavra do Senhor. Até hoje, sou apaixonado em falar das coisas do reino de Deus. Aí, querido, vem a questão. Às vezes, a maneira, presta atenção hoje, em descobrir quais são seus dons é através do processo de eliminação. Você já ouviu falar do Walt Disney? Já ouviu falar? Puxa, graças a Deus, senão eu ia ficar preocupado. O Walt Disney, por exemplo, ele sempre conta uma história, sabe? E Walt Disney, ele é um visionário, sim, um grande visionário. E eu quero dizer isso por quê? Porque ele sempre contava uma história, por exemplo, de um garotinho. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque esse garotinho, gente, ele fez algo que às vezes me vai, tanto a mim como me trouxe, mas também vai a você trazer uma grande lição. Presta atenção nessa história. Ele conta, por exemplo, uma história de um garotinho que um certo dia, chegou um circo na cidade, onde esse garotinho morava. Logo chegou aos seus ouvidos o quê? Chegou ao seu ouvido que o mestre da banda, exatamente, o mestre da banda, precisava de alguém para tocar logo um trombone. Puxa vida, além de tocar esse trombone, tá? Essa pessoa também ia participar de um grande desfile com a banda na cidade. Então, naturalmente, esse garotinho ficou todo animado, todo feliz. E a primeira coisa que veio no coração dele, ele falou assim, poxa vida, eu vou fazer o teste, eu vou lá me candidatar, vou me tornar um voluntário, já que eles estão procurando alguém que toque trombone. Olha bem, só que uma coisa interessante, o garotinho foi lá, eles aceitaram aquele garotinho, interessante. Só que aconteceu algo que às vezes talvez ninguém ia imaginar. No dia do desfile. Qual dia? No dia do desfile. Lá estava o garotinho, todo feliz na banda. Só que infelizmente, gente, a banda não tinha marchado nenhum quarteirão
E aquele som horrível vindo do trombone, da buzina daquele menino, já tinha feito duas senhoras idosas, acredite se quiser, conta-se essa história, desmaiarem e um cavalo fugir. Eita, pois é, a história conta isso. E agitado, o mestre da banda perguntou ao garoto: por quê? Por quê? Você não me disse que não sabia tocar trombone? E o menino respondeu: como eu iria saber se nunca havia tentado antes? Olha bem agora a história. Gente, às vezes você só tem que tentar alguma coisa nova para descobrir os seus dons. E quaisquer que sejam, que eles sejam, tente cultivá-la e usá-las ou usá-los, porque há um lugar na igreja de Cristo para você. Todos temos algo para fazer. A questão é, parado você não vai descobrir. Em casa você não vai descobrir. Não indo aos cultos, você não vai descobrir. Não indo no culto de oração, você não vai descobrir. Não estando aonde a igreja se reúne, você não vai descobrir. Esta é a questão. Para descobrir, você tem que se entregar de coração a esse Deus vivo. E dizer a Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Para descobrir, você tem que estar disposto a servir a Deus de todo o seu coração. E para descobrir, você tem que estar atento ao anjo da igreja quando ele disser ou quando ela disser: temos algo para fazer, temos isso para fazer. E aí você tem que estar lá pronta para servir. Você só vai descobrir quando você começar a fazer. Você ficando ou ficando parado, nada vai mudar. Você entende? Você imagina, eu comecei falando uma história lá atrás, era muito jovem, que alguém falou: você não tem registro em carteira, como você quer ser um vendedor? Você fala muito bem na escola dominical, você tem algum curso? Não. Pois Deus providenciou, e eu lembro até hoje, louvo a Deus pelo nome citado do pastor Jurandir. Pastor Jurandir faz parte de uma das maiores igrejas aqui de Osasco, que é a Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E hoje, para a glória de Deus, ele está com o pastor presidente, que já chegou aos meus bons ouvidos. Louvo a Deus pela vida dele. Você entende? Algumas pessoas serão usadas justamente para que você saia deste lugar onde você está atrofiada. Eu oro para que Deus hoje faça algo extraordinário acontecer na sua vida, no seu ministério, no teu chamado. Deus não levanta as pessoas à toa. Deus sempre levanta as pessoas justamente para despertar em você, despertar em mim o que Deus já pôs em você. Como falei no começo e repito, todos temos dons que Deus nos deu. Quem que deu? Deus. Deus te deu. Tome posse. Começou a cantar, não pare. Começou a tocar o instrumento, não pare. Começou a falar da palavra, não pare. Não pare. Deus, todo momento, estará te lapidando para a glória de Deus. Se você crê, então diga glória a Deus. Se você aceitou a palavra, que ela vinha germinar, criar raiz e levar você aonde Deus de fato vai te usar com a autoridade do céu. Olha uma coisa interessante, começou a estudar outros idiomas, não pare, porque Deus vai, olha bem o que eu vou dizer, Deus vai te usar com tamanha autoridade, falando, sabe, a outras nações, segredos do céu. Que Deus te use com a autoridade do céu. Lembro agora até da minha filha, Carolina, que ela tem de Deus, né, um dom que Deus deu a ela. Os dois meus filhos são didáticos em áreas que eu louvo a Deus. Mas uma das coisas muito lindas que eu louvo a Deus pela vida da minha filha é que ela só não escreve, como fala fluentemente, o inglês. E eu falei para ela: filha, esse DNA Deus tem que ressuscitar na minha vida. Falar, né, através aí da minha pessoa, da forma que Deus te usa. Então, é tão interessante que esse dia ela falou: olha, pai, eu tô querendo fazer umas lives, ela me vendo. Tem certeza que ela vai me ver? Ela vai falar. E ele falou: filha, eu tenho que falar, porque Deus vai te usar. Deus te deu esse dom, esse talento. Eu lembro que quando ela começou a se envolver, começou a ter interesse, e hoje ela fala fluentemente, escreve.
E ela, quando falou isso, eu falei, filha, que legal, que Deus te use com a autoridade do céu. Ah, pai, eu tenho vergonha, tal, disso, daquilo, então Deus vai tirar, minha filha, essa vergonha e vai te usar com autoridade. Receba essa palavra, porque se hoje Deus está mandando dizer, é confirmação. E logo, logo, gente, você vai ver a minha filha Carolina falando da palavra, não só por áudio, Carol, mas também mostrando quem você é a todos aqueles que um dia, através daquilo que Deus vai fazer pela tua vida, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, sabe, da sua alma. Assim como tem as minhas irmãs, assim como tem os meus sobrinhos, assim como tem todos aqueles que estão comigo, até a minha digníssima esposa, Bispa Noemi Simões, que Deus te use com autoridade também. Deus deu a ela talento, sabedoria, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que sempre está orando. Então, gente, são talentos, são dons. Assim como eu sei que alguns de vocês, meus nobres amigos escolhidos de Deus, ei, deixa Deus te usar. Ei, deixa Deus te usar. Deixa Deus realmente se manifestar na sua vida. Estamos aqui nessa terra como peregrino e o Senhor quer te usar. Deus te deu dons e talentos para a glória de Deus. Eu espero que o Espírito Santo fale muito mais no seu coração. Que esse café com Deus venha mostrar a você o quanto você nessa terra, olha bem, é importante para o reino de Deus. Amém? Olha o meu abraço. Um beijo no seu coração. Que o Senhor te alcance. Ei, já foi falado, não aceite nenhuma palavra negativa. Mergulhe na palavra. Comece a orar, comece a louvar e a cantar. Porque Deus vai te usar com a autoridade do céu. Amém? Então tenha um bom dia. À tarde, se Deus permitir, claro, gente. Eu volto depois das 15 horas com aquele assunto nosso. Ei, você sabia? Você sabia? Hoje, se eu perguntar para o povo que esteve comigo ontem na nossa célula familiar sobre o terceiro evangelho, vai ser uma benção. Todo mundo vai responder. Veja a live de ontem, de domingo, você vai entender. Shalom, beijo, glória a Deus. Deus realmente, Ele te escolheu. E eu creio nisso. Amém? Fique com Deus. Eu sei que Deus hoje vai fazer rebuliço. E eu vou ficar sabendo. Você vai dizer, olha, naquele dia Deus te usou. E Deus realmente mostrou que esse é o meu chamado. E não vou abrir mão. Amém? Aleluia.